Vamos lá então, agora tá aí a nossa listinha de questões da FGV, Microsoft Excel, né? Então, a gente vai resolver aqui as principais questões, né? Como eu falei com vocês aí, para a gente trabalhar com aquelas que vocês teriam mais dúvida. O que eu quero de vocês aqui, por ser um reta final, né? Por ser aí um curso onde a gente vai bater só nas questões mais cabeludas aí da FGV, só nas questões mais tranqueiras, né, do Excel, para entender o perfil aí da FGV e também porque algumas dessas questões aqui, elas tiveram uma recorrência maior, tá? E vocês têm, né, assim como eu já falei nas outras aulas, vocês possuem aí duas listinhas de questões na plataforma. Vocês têm essa daqui de aula e vocês têm uma listinha de questões ainda mais ampla aí para vocês estudarem. Então vamos lá, o que eu quero de vocês principalmente na aula de hoje? Se tu nunca resolveu questões de Excel, e para você que já resolveu questões do Excel, mas tem uma certa dificuldade, eu quero que tu te antene principalmente aí na sintaxe, na forma de escrita das funções. Porque vocês vão perceber que isso vai ampliar a tua mente aí ao resolver questões da FGV, tá? Então, a forma de escrita das funções é sempre muito importante. Para quem já assistiu a aula de teoria, lembra que nós vimos isso, né, de forma aí também bem aprofundada durante a aula de teoria. Eu sempre toco nesse assunto. Galera, a sintaxe das funções é muito importante para vocês darem um passo bem mais longo aí no Excel. Então vamos lá, a primeira questãozinha traz o seguinte: um usuário criou a tabela a seguir no Excel 2021. Aqui não importa qual é a versão, tá? Vai ser cobrado da mesma forma para todas as versões. Para calcular, e olha o que tu vai fazer na hora da tua prova. Eu sei que tu não vai ter a canetinha marca-texto, mas tu vai ter um lápis lá, uma caneta, e aí então tu vai começar também a rabiscar a tua prova aí para trazer informações importantes para a tua resposta. Eu quero calcular o total de furtos de celular. Ele deve inserir na célula F6 a seguinte fórmula. Então, ele quer o total, ou seja, ele quer aqui somar desde que a ocorrência seja furto de celular. Então, eu tenho aqui uma condição e uma soma. Logo, vocês já devem estar, então, aí ligados, né? Que a gente vai trabalhar agora com a função soma C. Porque eu quero somar se uma determinada condição for satisfeita. E onde é que a gente vai ver a condição? Na coluna B, certo? Que seria aí o tipo de ocorrência. E onde é que a gente vai fazer a soma? A gente vai fazer a soma lá na minha coluna C. Então, eu vou condicionar na coluna B e vou somar na coluna C. Então, vamos ver como é que isso funciona na função soma C. O que eu quero somar? Eu quero somar a quantidade de furtos. Então, eu vou começar aqui, ó, de C2 até C11. Beleza? Então, aqui eu tenho o meu intervalo de soma. Tá? Vou escrever aqui, ó, soma C. O meu intervalo de soma vai ser de C2 até C11. Beleza. Agora, se, preste atenção, se for furto de celular. E ele está dizendo o seguinte, ó, deve inserir na célula F6. Então, ele vai inserir a função aqui, ó, em F6. Logo, ele vai olhar para o intervalo de ocorrências e ele precisa retirar desse intervalo de ocorrências quando for furto de celular. E o furto de celular está escrito aqui em E6. Então, eu vou perguntar o seguinte aqui, ó, qual é a minha condição? Se de B2 até B11 for furto de celular. Eu até poderia escrever aqui, ó, assim, furto de celular, não tem problema. Ele faria essa condição.
ele vai olhar de B2 até B11 e vai verificar aonde que tem furto de celular. Mas como aqui eu já tenho descrito a ocorrência que eu quero aqui, o totalizador, eu vou então referenciar. Olha, se o que estiver de B2 até B11 for igual ao que eu tenho aqui em E6, então eu vou fazer aí a minha condição como verdadeira. Então ele vai fazer assim, ó, não é furto de celular, então não soma. Não é furto de celular e ele, opa, ali é furto de celular. Então aqui a gente não tem. Logo, restou para mim, na condição válida, furto de celular. Então agora ele vai pegar o 24 e somar com 15. Eu tenho aqui o resultado, então, 39, tá? Agora, isso eu resolvi contigo a função. Agora eu quero te trazer aqui como que durante a prova fica mais fácil de tu compreenderes a resposta, tá? Vamos lá. Não pode ser função soma. Legal. Por que a sintaxe da função é importante? Porque o primeiro bloco que eu tenho da função é o bloco de condição. Então, eu não posso usar no primeiro bloco a soma. Certo? Beleza. Então, eu tenho que usar no primeiro bloco aquilo que eu vou usar como intervalo de condição. Aqui eu não tenho intervalo de condição. Aqui eu não tenho intervalo. Percebem? Então, eu tenho aqui, ó, se de B2 até B11 for igual a E6, eu vou somar de C2 até C11. Não à toa eu iniciei a questão aqui resolvendo com vocês os intervalos de soma e de condição, e fui encaixando ali dentro da sintaxe. Então, eu tenho a sintaxe da função soma C assim, ó, condição, soma. Certo? Gabarito, então, aqui, letra D.